Boa noite a todos. Hoje é 15 de junho de 2023. Eu sou a Andrea. Nós estamos aqui no nosso estudo da série psicológica da Joana de Ângeles, cujo tema da noite é a conquista do self, capítulo 7. Nós faremos a introdução e vamos até mecanismo de fuga do ego, compensação. A conquista do self. Todos necessitamos viajar para dentro, a fim de nos descobrirmos, desidentificando-nos daquilo que nos oculta aos outros e a nós próprios. Aqui não tem uma outra forma de autoconhecimento, de nos perceber, de nos reagir ou de nos conhecer, a não ser fazendo essa viagem dentro da nossa própria psique. E ela coloca que nós sempre vamos descobrir coisas que nos estão ocultos ou que a gente nunca identificou que pudesse ter. Então, retraídos em atitude defensiva por falso apoio de raciocínios incompletos, nós preferimos não permitir que pessoa alguma volte a magoar-nos como outras já o fizeram no passado. Então, quando acontece algum desconforto, na nossa vida, e esse desconforto pode levar à mágoa, nós geralmente utilizamos estratégias compensatórias, estratégias para que não, para a gente poder se proteger, para que a gente nunca mais passe por aquela situação novamente. Então, tá me vindo aqui um exemplo. Quem nunca, por exemplo, na adolescência ou em qualquer fase da vida, não se apaixonou por um gatinho e não deu certo? E aí a gente ficou toda magoada, toda entristecida e falou assim: não, na próxima não vou mais me apaixonar, ou então não vou mais, da próxima vez que eu me apaixonar, eu vou tomar cuidado com esse ponto, com esse ponto, com aquele ponto, para que eu não me fira mais. Então, ela fala que todas essas estratégias são atitudes defensivas, apoiada por um falso raciocínio, uma falsa sensação de estar conseguindo ver todos os pontos. Então, ela falou sobre mágoa. Mágoa, o que significa? Má água. É água parada. Então, é uma sensação dolorosa causada por uma decepção, por uma ofensa ou indelicadeza, que nos leva a um ressentimento, ou mágoa é também ressentimento. Então, o que é ressentimento? É uma mistura de sentimentos, não é uma coisa só, né? É uma decepção, um nojo, raiva, medo, tudo junto e misturado. Então, essa mágoa vindo de uma decepção não tem nada mais doloroso do que a mágoa. É um estado de espírito de quem se sente desgostoso, triste. Guardar mágoa é reter na memória emoções que nos envenenam por dentro. Por isso que é água parada, porque ela fica ali envenenando o cérebro. Ainda mais na memória, né? Guardado e reforçado todo santo dia por cada um de nós. É comum que a mágoa apareça em momentos que nós sentimos mais vulneráveis e machucados por uma pessoa ou por uma situação específica.
reforçando aqui, como é uma sensação dolorosa causada por uma decepção, a gente só sente decepção por quem é próximo, por quem a gente ama, por um parente, um amigo querido, é sempre por alguém próximo, alguém de dentro da nossa casa, para não dizer de dentro do nosso coração. Aí você não espera aquela reação do outro e a água fica parada ali, envenenando. Então, funcionando como uma resposta a algo que nos desagrada profundamente. Agora, esse termo desagrada profundamente, e você lembra que aqui é um ressentimento, é um conjunto de emoção, né? Raiva, nojo, decepção, medo. A raiva, geralmente, é quando uma regra interna nossa foi quebrada, que ela se manifesta. Então, eu julgo que o outro deveria agir conforme as minhas crenças ou os meus valores, e quando ele não age conforme a minha regra interna, que ele nem sabe que essa regra existe, vem a raiva, eu fico revoltada. Então, você vê que aqui ela fala que a mágoa também funciona como uma resposta de algo que nos desagrada profundamente. Por isso, a mágoa está com a mãozinha dada entre o medo, o nojo, a raiva e a decepção. Interfere na maneira com a qual você se comporta. Uma vez você magoado, você perde o raciocínio, você perde a visão do todo, e você passa a decidir e influenciar suas próximas ações em relação à pessoa com quem você está magoado, ou também em relação às suas decisões. Então, vamos supor, esse exemplo que eu dei da nossa adolescência, que a gente tinha um namoradinho e que rompeu e a gente não entendeu direito, se eu fico magoada com aquele namoradinho por fez algo que me desagradou profundamente, isso vai influenciar os meus próximos relacionamentos. Então, a mágoa interfere na maneira... é isso que eu falei. Interfere na maneira com a qual você se comporta. A mágoa é pesada, é marcante, costuma ser extremamente destrutiva, tanto para quem a carrega, quanto para quem convive com a pessoa magoada. Fica melindrado, fica sensível, tudo incomoda, sendo esses responsáveis ou não por esse sentimento. Então, ela está dizendo assim, eu posso me relacionar, morar na casa com uma pessoa que está magoada com alguma situação, porque vê que aqui ela falou que pode ser situação específica ou uma pessoa, e aí a pessoa fica cultivando aquela mágoa pro resto da vida. Então, vamos, em termos de situação, vamos falar assim, vamos supor que eu casei com esse namoradinho, e ele teve dificuldades na carreira, no trabalho, foi mandado embora e ele ficou magoado com a empresa. Se eu estou com ele dentro de casa e ele carrega essa mágoa e não consegue arrumar emprego e vai levando aquela mágoa, para mim que moro com ele também é difícil. É isso que ela está falando, certo? Certo. É, A mágoa é responsável por nos afastar de parceiros, por nos afastar de amizades, de familiares ou semelhantes. Mesmo que a gente nem perceba, a mágoa, ela afasta o calor humano. E esse calor humano é absolutamente necessário para a nossa autoestima. Que eu me sinto menos amado, né? Bom, então a Joana coloca que, diante disso tudo, nós colecionamos ressentimentos e temores que nos levam a um comportamento de autopiedade. Eu fico com dó de mim mesma, marchando para um estado patológico de autodestruição.
Então, vamos supor, seguindo o raciocínio do meu exemplo do namoradinho de adolescência, vamos supor que aquilo foi tão forte, tão marcante, e eu carreguei essa mágoa durante muitos anos, e eu fiquei com dó de mim, porque ele não deveria ter me tratado dessa forma, ele não deveria ter agido dessa forma. E isso vai impactar no meu comportamento de próximas ações e vai impactar próximos relacionamentos, eu passo a levar esse comportamento patológico de autodestruição para para as próximas experiências e próximos relacionamentos. Então, vamos supor, o próximo parceiro, ele vai estar fazendo tudo bonitinho, tudo direitinho, mas eu sempre vou ficar com o fantasma alimentado pela mágoa do episódio ocorrido anteriormente. Então, sempre vai ficar aquela dúvida do será que ele também vai fazer assim comigo? Será que eu vou passar por aquela dor novamente? Será que não sei o quê? E no final acaba acontecendo a crença autorrealizável, porque você não consegue relaxar, não consegue atualizar o seu status para o aqui e agora e fica olhando a situação com a lente distorcida da mágoa que está envenenando o seu cérebro. Então, ela diz que é um enfrentamento consciente com as nossas mágoas, que irá demonstrar-nos que elas não são verdadeiras e nem têm sentido, sendo fruto de uma imaturidade da presunção do ego que se atribui merecimentos que não o têm. Então, ela diz assim, toda vez que você sentir a mágoa, dê benefício da dúvida para aquele, ou para a situação, ou para a pessoa que você julga que te magoou. Porque tudo não passa de uma imaturidade da psique para analisar a situação. E aí o ego se joga nas cordas e fala, ai, olha, fica com dó de você. Ele põe todos os mecanismos de defesa e aí que deságua tudo. Mas se a gente tivesse a maturidade psicológica, se a gente não tivesse os mecanismos de fuga do ego, a gente chegaria naquela pessoa que causou a mágoa e esclareceria o mal-entendido, agiria de maneira assertiva. E aí aquela água não ficaria parada. Então, normalmente, o que consideramos desrespeito dos outros em relação a nós resulta da nossa ótica equivocada ao observar os fatos e a precipitação ou mesmo de certo grau de paranoia. Mais para frente, ela vai dizer assim que como a mágoa é uma mistura entre raiva e medo, ele falando assim de um modo metaforicamente da TCC, ele acessa o seu esquema. E aquele esquema do miolo da cebola da psique, aquele ponto de dor, é que faz com que você fique vulnerável e você distorce a situação. E aí acredita que a outra pessoa ou situação agiu com desrespeito em relação a você. Mas ela diz, mágoa, no fundo, não existe. Constituído por estímulos, o nosso relacionamento é mal sucedido porque não sabemos produzir o encontro quando nos acercamos de alguém. Então, do mesmo jeito que a gente vem falando em todas as lições da série psicológica, que é preciso do meu encontro com o outro para realizar o meu crescimento, né, cuja finalidade é a paz, é o crescimento, ela diz, por falta de inabilidade desse encontro com o outro é que você se magoa. Evitando abrir-nos à relação, permanecemos suspeitosos e a nossa estimulação é negativa, provocando uma resposta de rejeição. Quer dizer, tudo que o outro faz, acessa em mim um sentimento de que eu estou sendo rejeitada e aí a mágoa está instalada. Mas às vezes o outro nem se conectou, o outro às vezes não teve nem maturidade para lidar com o conflito, com a situação, o outro também assustou e você já
fecha aquele diagnóstico, aquela interpretação, fui rejeitada e pronto, não dá chance de defesa do outro. Então, quando nós nos apresentamos a alguém com sinceridade, e esse alguém nos desvela com fidelidade, quer dizer, sempre que eu posso ser quem eu sou e o outro me acolhe, tudo vai bem. E o fato do outro ter me acolhido, ser fiel à minha fidelidade, é um estímulo revigorante, dignificador, que provoca uma correspondência equivalente. Eu também me abro para ele. Ao nos darmos a alguém, conhecido ou não, nós sempre ofertamos uma parte valiosa de nós. A gente nunca vai querer mostrar para o outro o nosso lado sombra, a gente sempre vai querer mostrar o nosso lado luz, o que a gente tem de melhor, o que a gente gosta de fazer. E se a outra pessoa recebe isso com sinceridade, pronto, a conexão está feita. Mas se a outra pessoa não souber responder, mesmo você sendo toda fofa, todo o seu lado luz, a outra pessoa pode ter o lado sombra dela falando assim, mas por que que tá tão simpática? Por que que tá tão dada assim, né? Tá querendo me enganar? Tá fazendo o quê? Aí pronto, essa resposta do outro não deveria ser um problema para nós, porque verdadeiramente somos o que expressamos, de que nós não podemos arrepender e nem nos devemos sentir magoado. Quer dizer, se eu consigo transpor e interpretar que a dificuldade do outro não me define, que a dificuldade do outro não diz sobre mim, pronto, ia passar batido, a gente ia olhar e falar assim, ah, coitado, né? Ele tá sofrendo. Mas não, a gente, por uma imaturidade, joga logo para rejeição. Então, ela fala assim, aceitar o mau humor alheio é sintonizar com ele. O outro está mal-humorado, o outro está com dificuldades. E isso não me diz respeito, mas quando eu aceito e me grudo, eu me sintonizo com ele, eu permito que a outra pessoa me diga e me imponha como eu devo agir e como eu devo me comportar. É como se eu colocasse meu painel de controle das emoções na mão do outro. Aí o outro aperta lá o controle remoto e fala, agora você está triste, agora você está com raiva, agora você está com medo, agora você está com tudo, tan, 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 né? E eu fico completamente desprotegida. Então, a nossa contribuição para a sociedade é a gente se preservando, deixando o nosso painel de controle aqui conosco das emoções, né? E não dando o poder para que o outro aperte os botões. Então, dessa forma, do interrelacionamento pessoal, a gente começa a educar os rudes e medicando os enfermos, os antissociais. Não é porque ele não é habilidoso para lidar comigo que eu vou responder com a mesma moeda. A mágoa é consequência da imaturidade psicológica. É a atitude retraída, desconfiada, que resulta de predominância da nossa natureza animal ainda, nosso cérebro instintivo, sobre a natureza espiritual. Eu acho que esse ego, ele mora no cérebro primitivo, viu? No reptiliano. E como ele deve ter lá 1 quilo, para um total de 1,3 kg de cérebro, esse ego é bem grande. Aí ela fala, qual que é o antídoto disso tudo? A conquista do self. Então, temos que deixar o ego no devido lugar e cada vez mais conquistar nosso eu superior. Então, como que a conquista do self se dá com todos os seus atributos e possibilidades? Constitui a meta primordial da existência terrena, em cuja busca devemos investir todo o nosso potencial humano, toda a nossa emocional, a nossa moral e o nosso intelectual. Quer dizer, nós só reencarnamos com a única meta de conquistar o self.
É essa terra que nós temos que desbravar e fincar a bandeira e falar: tomei posse. Considerando-nos em constante processo de crescimento que decorre de experiências vividas e dos conhecimentos absorvidos, a nossa busca do ser espiritual que somos torna-se imprescindível. Então, aqui ela fala quais são as ferramentas que nós devemos utilizar para conquistar esse self. É nosso potencial, nossa emoção, nossa moral, todo o nosso processo de crescimento de todas as experiências vividas e os conhecimentos que nós vamos absorvendo ao longo do caminho. Então, assim, conhecimento salva, porque eu não consigo aprender novas formas de ser assertiva, novas formas de solucionar problemas, novas alternativas de enfrentar os conflitos, se eu não tenho conhecimento, se eu não vou atrás de novas alternativas. Aí eu fico sempre esperando que alguém me diga. É a parte que a gente fala assim da inteligência fluida. A inteligência fluida é aquela capacidade que a gente tem de abstrair e de fazer os insights e de fazer o aprendizado sem que haja a interferência do mediador, sem que haja a figura do professor ou a figura de alguém que faça a interface entre o estímulo e o ambiente. Só o conhecimento salva. Então, a vigilância em torno das armadilhas do ego precisa ser redobrada, porque o ego ele é um hábil, é um mestre PhD disfarçador de propósitos. Ele está ali com a missão master de proteger o cérebro primitivo e não deixar que o córtex pré-frontal se desenvolva. Mas quando a gente consegue driblar essas armadilhas dele, a gente consegue usufruir a felicidade real. A vida como ela é, sem ilusões, sem engano, sem distorção. A desidentificação dos apegos e das paixões surge como passo decisivo no programa de libertação. Quer dizer, sair fora mesmo do cérebro primitivo. E aqui ela falou uma frase assim que para mim foi o máximo. Ela falou assim: a gente precisa trocar o amor próprio, deve ser revisto, a fim de ser substituído pelo alto amor profundo. O que é amor próprio, se não orgulho? Se não excesso de raiva, excesso de regra interna, querer que as coisas sejam feitas do meu jeito, rígido e controlado, né? Ou faz do meu jeito ou não serve, ou faz do meu jeito ou não tá certo, ou faz do meu jeito ou não presta, né? Então, quando a gente troca o amor próprio pelo alto amor profundo, você vai fazer morada cada vez mais no self. Não entra mais em brigas de apegos e de paixões. Porque aí aquela frase corriqueira que a gente tem, né? Você quer ser feliz ou ter razão? Né? Ter razão é do ego e ser feliz é do self. Fazendo essa comparação. Sem requisitos egoísticos, geradores de personalismo doentio, que nos leva a conflitos perfeitamente evitáveis. Então, se eu não entro numa vibe de competição de ego, eu passo a ter uma vibe de cooperação do self, de sentir, de nós, de entender o contexto. E aí ela coloca que a reencarnação, então, porque lá ela falou, a sua meta de vida aqui é só e somente só conquistar o self, mais nada. Esse negócio de querer ser feliz, é dominar o self. Aí ela diz que, então, se você não consegue isso, a reencarnação tem como objetivo a autoconquista, por isso o autoamor.
que propicia a realização intelecto-moral recomendada por Allan Kardec, como indispensável à sabedoria que sintetiza a aquisição do conhecimento com amor. Porque se você fica só preso na teoria do conhecimento que você foi buscar e você não experiencia e você não põe para jogo e você não faz o encontro com o outro, esse conhecimento não se concretiza com o amor. Não faz a ponte. Quando essa meta não é alcançada, reencarna-se o ser e desencarna para retornar de novamente, em verdadeira roda de samsara, ou seja, existência cíclica. A roda de samsara significa o contínuo círculo de nascimentos baseado no não entendimento da natureza da realidade. Então, enquanto nós formos governados pelas ilusões das paixões do ego e do apego, nós vamos ficar encarnando e reencarnando, encarnando e reencarnando a eternidade. Até quando as leis estabelecem expiações lenificadoras que interrompem o círculo vicioso para fomentar o progresso. Surge o imperativo da dor em lugar do amor, expressão inevitável para o progresso constante dos estatutos divinos. Por isso que a gente, no meio espírita, sempre fala, você quer aprender pelo amor ou pela dor? Vai aprender por amor ou pela dor? O amor é quando você aceita a vida como ela é e a natureza da realidade quando ela é. Quando você não tenta ser a irmã mais velha de Deus e ficar disputando com Deus como que a vida deve seguir. Querer disputar com a natureza e a forma de ser da vida, que eu tenho controle só sobre o meu 1/3 de responsabilidade, que o outro 1/3 de responsabilidade é do outro com quem eu estou me relacionando, e o outro 1/3 para formar o 100% é da situação em si, que a gente não controla, vai aprender pela dor, porque você vai querer controlar o 100% de todo mundo, o meu, o seu e o da situação. Num eterno cabo de guerra com Deus, né? Achando que nós estamos lá no Olimpo, onde tem 1000 deuses e cada um puxa a cordinha para um lado. Aqui eu coloquei o que é essa roda de Sansara. A roda de Sansara, ela vem do budismo. Então, o Buda dizia que tinha 4 nobres verdades que ensinam como nós causamos o sofrimento e o que a gente deveria fazer para solucioná-lo. Então, essa daqui é a roda de Sansara. Eu tentei aumentar ao máximo, mas é uma figura assim muito rica de muita coisa e não cabe muito aqui assim no slide, mas eu vou dar um overview. Aqui ela fala assim que tem essas 3 partes aqui de baixo, que é a verdade do sofrimento. Então, são 3 reinos mais baixos. O sofrimento, eu não vou saber qual é qual aqui, mas um desses é assim. Um é o sofrimento do sofrimento, o outro são os deuses do reino do desejo e dos humanos, que simboliza o sofrimento da mudança. Então, quer dizer, eu venho naquela autoproteção, na autopiedade, nas minhas regras internas, nos meus desejos mundanos e nas minhas necessidades humanas, e eu sofro para poder ter esse desapego e para poder fazer essa mudança. O terceiro aqui são os deuses do reino da forma, que simbolizam o sofrimento onipresente das formações kármicas. Então, assim, se você sofre hoje, seja lá por qual for o motivo que você sofre, saiba que esse sofrimento só existe para que possa ter a mudança e o aprendizado. Então, não lute contra, mas busque soluções diferentes.
Aí a verdade da fonte, que acho que são esses 3 aqui de cima, que fala assim: as aflições simbolizadas pelo pássaro, pelo porco, pela cobra no meio da roda. Ah, não, tá bem aqui, ó, a cobra, o porco e o pássaro, tá vendo? Então, esses 3 aqui são a verdade da fonte. São ações virtuosas e não virtuosas, simbolizada pelos seres ascendentes e descendentes do primeiro aro. Então, essa primeira parte aqui, então, de baixo, com essa roda, simboliza o que causa o sofrimento na Terra. E essa parte aqui, a verdade da cessação, é esse círculo branco aqui, que é similar a uma mandala de lua, que simboliza a pacificação do nirvana. O que é o nirvana? É o estado permanente e definitivo de beatitude, de felicidade e de conhecimento que os religiosos do budismo buscavam na época. Essa integração de beatitude. E a verdade do caminho, Buda apontando para a lua, e os versos escritos abaixo simbolizando a verdade do caminho. Então, quer dizer, aqui começa a formar a solução para eu enfrentar aquele sofrimento. Então, desde tempo sem início, com o giro da roda, esse aqui ó, é o giro da roda, tá vendo? Ele tem 12 figurinhas aqui nesse giro da roda. De uma carruagem, os seres têm rodado no Sansara devido à confusão do ciclo dos 12 elos da originação dependente. Logo que isso seja quebrado, que são os apegos, as paixões e os ciclos viciosos, logo que esse ciclo das 12 figurinhas que vem aqui na roda de Sansara, ela é quebrado, todos atingem a perfeição budeidade. Então, por isso ela fez a referência lá atrás, que a gente não consegue entender o que causa o sofrimento, qual é o aprendizado que a gente tem que fazer, como eu gero a mudança e como eu quebro esse ciclo de dependência, a gente fica reencarnando, reencarnando, reencarnando durante a eternidade. Então, o ego, habituado ao não enfrentamento com o self, o ego é danadinho, ele não vai atrás do self, ele camufla a sua resistência à aceitação da realidade profunda. Ele camufla com esses mecanismos que a gente utiliza. Não, mas né, não, eu estava no meu direito de ter ficado magoada. Eu estava no meu direito, foi inadmissível o que ele fez comigo. Né? Ele me magoou mesmo, ele não pensou, foi egoísta, não. Então eu fico nessa resistência à aceitação que nós nunca, a nossa luta nunca é contra o outro, é sempre contra nós mesmos. E elaborando mecanismos de fuga de forma a preservar o meu domínio enquanto pessoa. Desse modo, podemos enumerar alguns desses instrumentos do ego para ocultar a realidade, facultando-lhe a fuga do enfrentamento do eu profundo, tais como compensação, deslocamento, projeção, introjeção e racionalização. Bom, alguém quer falar alguma coisa até aqui? Andréia, pode terminar, eu estou anotando também, acho que as outras pessoas também, aí a gente comenta no final, tá? Ah, então tá bom. Fica bom, assim. Aí, a Joana agora vai entrar nos mecanismos de defesa. Eu, nesse capítulo, vou entrar só nesse aqui, compensação. A próxima lição da outra semana vai falar de deslocamento, projeção, introjeção e racionalização. A compensação, então, quem
quem pesquisou e batizou esse mecanismo de fuga do ego, foi esse moço aqui, que é o pai da psicanálise individual, Alfred Adler, que ele percebeu na fisiologia, ele era um médico, e ele percebeu na fisiologia que quando nós temos duas partes de órgãos e um está doente, o outro assume. Então, eu tenho duas abas de pulmão, dois rins, dois olhos, só, né? Então, ele percebe que quando um falha, o outro compensa. Então, com Dois base... ouvidos. os dois ouvidos. Como essa compensação que o outro faz em virtude do órgão doente é que ele estabeleceu esse nome de mecanismo de fuga do ego. Ele falou que isso também ocorre uma compensação correspondente na área psicológica. Então, a compensação só existe aonde tem esquema, aonde tem miolo de cebola, aonde tem dor, aonde tem necessidade de aprendizado, de onde o ego se apega. E ele falou assim que essa compensação ocorre também em outros exemplos. Então, ocorre no biológico, ocorre no psicológico, ocorre na cultura física, onde grandes atletas tornaram-se e continuaram atletas porque buscaram compensar a fragilidade orgânica ou algum limite, entregando-se a extenuantes exercícios que lhe facultaram alcançar metas estabelecidas. Aqui eu associei aos exemplos que nós temos de Paralimpíadas, né? Os caras são assim, fera, e conseguem quebrar recordes às vezes maiores do que os ditos normais, né? O mesmo ocorre nas artes e na ciência com muitos integrantes, quer dizer, a gente se supera. Aí ele coloca assim: essa compensação se enraiza nos alicerces de algum conflito que nos leva a exagerar determinada tendência como fenômeno inconsciente que nos demonstra o contrário. Sempre que tem um conflito, por exemplo, vamos supor que eu tenha dificuldade de realização profissional. E ali tem um conflito. Ali vai estar uma estratégia compensatória implementada. Ali o ego vai ser ativado com alguma compensação. Quando tem um excesso de devotamento e uma causa ou ideia ou compensação ao medo inconsciente de sustentá-lo. Então, é como se fosse assim, eu estou fazendo de tudo para ir bem profissionalmente. Aí eu falo assim, não, eu preciso me dedicar ao máximo, porque senão as pessoas vão ter certeza que eu não valho nada. Porque lá eu estou escondendo o meu real sentimento de desvalor, por exemplo. Aí ela dá um exemplo: o fanatismo resulta da insegurança interior, não consciente pela legitimidade daquilo em que se pensa acreditar, desse modo compensando-se. Há um exagero, um superdesenvolvimento compensador quando de forma inconsciente se estabelece um conflito, por adoção de uma crença em algo sem convicção. Então, ela falou assim, sempre que você pegar alguém exagerado com alguma estratégia exagerada, pode saber que ali tem um ponto de dor. Exemplos: o excesso de pudor, a exigência de pureza, provavelmente são compensações por exorbitantes desejos sexuais reprimidos e anelos de gozo promíscuo vigente no ser profundo.
Então, quer dizer, eu tenho dentro de mim aquele desejo de promiscuidade, aquela coisa louca, e aí eu externalizo, eu mostro para o outro, eu mostro para a sociedade com excesso de pudor e exigência de pureza. Sem dúvida, não se aplica a generalidade. Ela falou assim, toma cuidado, não vai achar aí que todo mundo que é puro, que tem pudor, que ele está devendo aqui no banco da vida. Não, ela falou assim, né? Dadas as devidas proporções, não pode se generalizar, mas aquelas que se caracterizam pelo excesso e pelo ênfase predominante que dão essas manifestações naturais. Aí você abre o olho. Certo? Aí ela fala assim, na compensação ocorre a formação de reação que responde pela necessidade de um efeito psicológico contrário. Então, assim, vamos supor que eu tive uma infância carente de amor, eu tive um pai ausente e uma mãe fria. Eu tive um pai abusador e uma mãe ausente. Eu sei lá pelas infinitas combinações que todos nós temos de história de vida da nossa infância. E lá se formou as estratégias pelos quais eu vou lidar com essa carência que foi desenvolvida na infância, seja ela qual for. Desse modo, as atitudes exageradas em qualquer área camuflam o desejo inconsciente do oposto. Então, nesse exemplo que eu estou dando, que faltou amor na minha infância, eu vou reagir de que forma? Amando demais, controlando o outro, só me envolvendo com relacionamentos de abandono. Por quê? Porque foi o jeito que eu fiquei esculpida daquela carência. Então, aí eu vou buscar um efeito psicológico contrário para poder suprir aquela carência que fala na minha alma. Então, nessa compensação psicológica, o ego exacerbado está sempre correto e sem piedade pela fragilidade humana. Ele exprime-se dominador, superior aos demais e não raro persegue com inclemência. Aqui é aquela história, né? O ego vai falar assim pro self, não vem aqui não dar uma de bonzinho não, que você vai dar amor para todo mundo e vai achar que tá tudo bem se você não for amado de volta. Eu vou atrás de cumprir a minha carência. E aí ele fica exacerbado nessa luta de sufocar o self, entendeu? Porque é um vazio que ele não consegue lidar com aquilo. Aí, na distorcida visão egóica, a sua é sempre a postura certa. E por isso exagera para sentir-se aliviado da tensão decorrente da incoerência entre o ego presunçoso e o self debilitado e um self fragilizado. Aqui, então, eu voltei às minhas origens, né? A boa e velha TCC. Então, vocês lembram que eu já compartilhei esse slide, que sempre tem a situação que ela é como ela é. E os esquemas têm uma falha no processamento das informações, que ele usa uma lente que distorce a realidade. E aí eu passo a ter uma visão distorcida da realidade. Essa visão distorcida da realidade, ela é manifestada por cognição, emoção e comportamento. Esses comportamentos, eles são disfuncionais, que é a trilha vermelha, que é um comportamento reativo aos impulsos, né? Ele é irracional, eu brinquei aqui, impensável, você não pensa, é irracional, e que gera consequências disfuncionais. E aonde, para a gente conquistar o self, eu tenho que vir para a trilha verde. Então, como que é na TCC essa estratégia compensatória? Vamos supor que eu tenho uma fobia social, uma inabilidade social, e eu tenho pânico de ir a festas. Eu sou uma adolescente e tenho pânico de ir a festas.
Então, eu fico ali com as minhas cognições. E se eu tiver vestida inadequadamente? E se eu não tiver vestida adequadamente? E se eu não souber me comportar na festa? E se eu passar vergonha? E se eu ficar isolada? Eu começo a criar um monte de pensamentos relacionados àquilo que eu temo. Então, eu vou começar a ter uma ansiedade e um medo numa alta frequência, um nível de 85, 90, 100%. Cada pessoa sente de um jeito. Eu vou ter um comportamento que é de eu ficar ruminando, de eu tentar adivinhar a situação futura, como que vai ser essa festa e como que eu posso me controlar, como que eu posso ter estratégias para não passar por aquilo que eu temo, que está exemplificado pelos meus pensamentos, ou eu evito a festa ou eu não vou. Então, aqui, do ponto de vista da TCC, aqui é mecanismo de fuga do ego de compensação. Eu uso uma estratégia compensatória para lidar com aquele desconforto. Então, num primeiro momento, eu não me arrisco, a ansiedade diminui, ela alivia aquela pressão do esquema e do ego. Mas na consequência de longo prazo, reduzem os convites, eu vou ficando cada vez mais isolada e essa vulnerabilidade aumenta. E aí é que eu passo a não ir mesmo às festas. Isso tudo para proteger o miolinho da cebola, que é o medo de ser rejeitada, por exemplo. Então, aqui eu brinquei um pouco, né? Como que ficaria? Aqui eu coloquei só 3 esquemas, né? Imitando aqui a cebola. Então, essas são as camadas de cebola. Mas na TCC, cada pessoa pode ter várias camadas aqui de miolo de cebola, ela vai formando os esquemas. Então, a raiva e a ansiedade, eles são sempre esquema de vulnerabilidade, é sempre casca de cebola, é aquilo que o outro enxerga que eu estou fazendo. E o miolo de cebola é sempre interno. E nem sempre a gente tem consciência ou ele sai para fora, sai na manifestação de tristeza. Então, aqui eu brinquei assim, ele não deveria ter me tratado desse jeito, me convidou para ir à festa e me deixou sozinho, usando aquele esquema lá de trás, né? O que ele pensa que ele é? Então, a emoção que eu senti foi raiva, o meu comportamento a minha estratégia compensatória é de ser agressiva e impulsiva, porque tem uma regra condicionante aqui. Se eu for agressiva, se eu morder o pescoço dele, logo eu estou me defendendo de entrar em contato com aquilo que me torna desconfortável, que é eu ser rejeitada ou eu estar inadequada. Onde o comportamento de crescimento, que seria para a gente fortalecer o self na TCC, seria dialogar para defender-se, ter uma comunicação assertiva para lidar com aquele desconforto, dar a oportunidade do outro se explicar, e aí não gera mágoa, tá vendo? E se eu não estiver bem vestida? E se eu não souber me comportar na festa? Se eu passar vergonha? Aí eu passo para o controle, passo para um perfeccionismo, para as ruminações, preocupações. Todas essas são estratégias compensatórias do ponto de vista da TCC. E o comportamento do self seria enfrentar e examinar a situação. Que outra alternativa eu tenho mais adequada? E aí, o miolo da cebola acessado seria: serei rejeitada, vou ficar isolada, um esquema de abandono. Aí eu fico triste, desanimo, fico vitimizando, tenho a autopiedade que ela está falando. Ao passo que eu deveria refletir e me reposicionar. Então, ela diz que essa compensação substitutiva, que no ponto de vista da TCC, eu entendo que são todas essas estratégias compensatórias, onde eu coloquei no comportamento reativo,
ela é uma deficiência orgânica que impulsiona o indivíduo a destacar-se em outra área da saúde. Então, por exemplo, se eu tenho problemas de relacionamento, eu vou ser uma estudante brilhante, eu vou ser um CDF que vou ficar atrás de um computador morrendo de estudar. Não estou dizendo que todos os casos são esses, né? Só estou brincando com os exemplos. Mas você pode ver que todos nós temos um ponto que a gente precisa desenvolver e os outros que a gente manda bem. Porque essa área que vai bem, que a gente se destaca, ela se sobrepõe à conquista de realce ao fator de limite. E também transfere-se para o campo emocional no conflito de desordem psicológica, cede lugar ao desenvolvimento de outra faculdade ou de outra inspeção que se pode destacar, anulando, ou melhor dizendo, escamoteando o ocasional fenômeno perturbador. Tentar botar uma cortina de fumaça para aquela dor que é insuportável, né? Graças à compensação substituta, o ego se plenifica. Então, quanto mais eu uso estratégias compensatórias, mais o esquema se fortalece, mais ele cria vida, mais ele se empodera. Então, é só o comportamento de crescimento que vai enfraquecendo o esquema, usando a linguagem da TCC, né? Embora tentando ignorar o desequilíbrio que fica sobre compressão, reprimido, ele fala assim que ele fica um ego plenificado, embora ele seja um ego pressionado, reprimido, comprimido. Quer dizer, é o que a gente fala assim, por que as pessoas têm tanta dificuldade de mudar os esquemas? Porque, embora disfuncional, é o que a pessoa conhece. Então, eu prefiro lidar com uma dor confortável do que com o sofrimento da mudança. Enquanto tiver benefício, vai manter do jeito que está. Todavia, todo conflito não liberado retorna. E, se recalcado, termina por aflorar com força, gerando distúrbios mais graves. Por isso que a gente fala assim, ai, meu Deus do céu, mas eu sempre entro no trabalho e tem um chefe que me persegue. Ou então as pessoas falam, ai, mas eu tenho dedo podre para escolher homem, eu sempre atraio o mesmo perfil de homem tóxico. E assim a gente tem inúmeros exemplos, né, para falar de que a coisa vai repetindo. Repetindo, que é a neurose, né? O doutor João fala assim para a gente que por que a pessoa volta na neurose e repete o ciclo da neurose? Porque é o seu lado saudável te mostrando que você precisa ter um processo de aprendizado diferente. Isso é o motivador para a mudança, para você conquistar o self. Então, a compensação egóica é, sem dúvida, uma cilada que deve ser elucidada e vencida. Uma cilada, hein, gente? Ó. Cada criatura é o que consegue ser. Cumpre apresentar-se, aceitar-se, ser aceito, trabalhando pelo crescimento interior mediante catarse, consciente dos conflitos degenerativos. Todo esse mecanismo de evasão da realidade e de mascaramento do ego torna a pessoa inautêntica, artificial e desagradável, pelo irradiar de energias repelentes que causam mal-estar nas demais. Então, eu encerro falando assim, você ainda está triste? Sim. Que tal seguir em frente? Mas de que lado fica a frente? Do lado de dentro. Só o autoconhecimento que vai fazer você seguir em frente. Perfeito, Andréia. Andréia, agora você pode Parar, né? para abrir para todos aqui.
Uau! Parabéns, Andréia. É uma aula que a Andréia dá. Essas suas aulas que você está fazendo para a BRAP, você deixa ela bem como fala aqui, ó, na manga aqui, Hum. porque, porque com certeza você vai utilizar isso para frente, viu? É muito boa a sua aula, muito boa. Mas você sabe qual que é o segredinho da minha aula? Você vai contar? Vou. É a Joana. Ela sempre me faz experienciar a situação da aula, para eu conseguir vir falar com vivência. É mesmo, né, Andréia? E é muito Ela legal gosta. porque você é muito estudiosa, né? E a sua área, para mim, por exemplo, eu tive assim, obrigatoriedade, né, lá no curso de graduação, né, da TCC, eu fugi longe da TCC, mas você traz a TCC de uma forma tão didática, tão gostosa, sabe? Assim, tem começo, meio e fim, né? É muito legal, eu gosto muito. Eu não sou, eu sou mais linear também, né, no meu pensamento, então, assim, eu adoro suas aulas. Aí, depois, agora... Para mim é mais difícil quando, assim, na aula tem conceitos, assim, muito da psicologia analítica, sabe? Porque Aham, aí, às vezes, aham, porque assim, a TCC não fala de ego, né? certo. Então, aí, às vezes, eu não consigo encaixar as coisas na TCC, entendeu? Mas, Aí eu vou André, Aí eu vou para a neuropsi. Bom, joga lá no cérebro primitivo que tudo cabe gente, ali. então, o Murilo nos ensinou a terminar a aula e perguntar assim, o que ficou para cada um? Exatamente isso. Eu tenho outras anotações, mas eu não vou falar tudo agora, vou deixar as pessoas falarem. Mas o que ficou para mim de muito, muito legal foi essa questão aí de você fazer essa correlação do ego com o cérebro primitivo. Para mim, assim, fez todo o sentido, sabe? Foi muito legal. Eu encerro aqui, depois, se der, eu falo mais para poder. A Catiúcia está aí hoje, né, Catiúcia? A Catiúcia, ela tá. Você está em que semestre, Catiúcia? Então, boa noite, pessoal. Eu entrei atrasada aqui, eu estou no terceiro, terminei o terceiro, estou entrando no quarto agora. Ah, legal, Então, legal. eu ainda nem vi TCC. Ah, não! Meu Deus! Lá na UCDB a gente vê TCC logo no início. Então, a gente viu psicanálise, só Ah, psicanálise. tá, entendi. Aham. Nem Gestalt ainda? Não, eles, pelo que eu entendi, a gente vai ver lá pelo 8º semestre, por aí. Nossa! Ah, então a psicanálise está na linha de frente lá, então. É, estamos começando pela psicanálise. É. Então tá. O que fica para você hoje, Catiúcia, aí do que Então, eu você... fiquei aqui tentando entender um pouco, porque para mim foi bem técnico, né? Um linguajar bem técnico e tal, da TCC. E tanta coisa aqui, eu achei muito interessante essa questão da compensação mesmo, né? A gente vê isso de uma forma tão... Para mim foi muito esclarecedor, assim, a forma como você colocou, né, André? Essa questão das estratégias compensatórias, você coloca, quanto mais usa estratégias compensatórias, mais o esquema se fortalece, né? Achei isso me chamou muita atenção isso, sabe? Coisas A, para eu estudar bastante, para eu a, entender a, cada vez mais. a TCC é simples, Catiúcia. Ela usa, assim, que toda situação é o que ela é. E assim, do mesmo jeito que os advogados falam que todo mundo é inocente até que se prove o contrário, na TCC a gente fala todo pensamento é distorcido até que prove o contrário. Então, você Olha aí. sempre tem que duvidar dos seus pensamentos, sabe? Você tem que sempre buscar evidências que contradizem ou que reforçam que ele é verdadeiro.
E os pensamentos levam a uma emoção, ou raiva, ou tristeza, ou ansiedade, ou alegria, ou nojo, ela sempre joga para uma emoção primária. E esse pensamento com essa emoção é que me faz reagir. Então, por exemplo, nesse exemplo que a Joana trouxe da mágoa, se você sentiu uma emoção ou se você teve um pensamento, tudo começa pelo pensamento, que você vai ser rejeitada, você vai sentir o quê? O que que sente uma pessoa que é rejeitada? Dessas Medo, emoções básicas. tem medo. Tem medo, mas o ponto de dor dela é tristeza. Ninguém quer ter uma avaliação negativa, uma visão negativa de você mesma. E isso me deixa triste. E aí o medo é acionado do medo de ser rejeitado. E aí vem a raiva porque eu estou sendo rejeitada. Então eu me defendo igual uma onça se defende de um bicho que está sendo atacado no Pantanal, entendeu? E aí a raiva toma conta. Então, na TCC, e aí para você não entrar em contato com essa dor, você cria as estratégias compensatórias, que são disfuncionais, porque elas são do ego. E quanto mais você age nessa estratégia compensatória, mais o esquema, mais verdade você sente que sim, você é rejeitada, que você não tem atributos para enfrentar essa rejeição, que você é digna de ser rejeitada, vamos dizer assim, entendeu? E isso não é verdade, é distorcido. Parece que o medo se torna mais real ainda, né? É porque é a crença autorrealizável, mas o medo vem para proteger o miolo da cebola. Eu não quero que ninguém veja que eu não valho. Porque se as pessoas verem que eu não tenho valor, mais as pessoas vão me rejeitar. Valor, eu estou falando de um dos esquemas, mas cada um de nós tem o seu, né? Desamparo aprendido, o desamor, o desvalor, e a inadequação, a inferioridade, e por aí vai. Mas, resumidamente, é isso, é sobre um autoconceito negativo de mim mesma. Ok, Marina, o que que fica para você hoje, Marina? Boa noite. Boa noite, pessoal. Tudo bem, queridos? Muito frio por aí? Muito frio, Marina. Mais do que aí em São Paulo, sabia? Nossa, menina, jura? Muito frio mesmo. E aí, 6, 8 aí é um graus. lugar Agora, quente, né? é por isso mesmo que a gente sofre muito com frio. Não está acostumada, né? Não. Então, olha, a Joana, né? Essa é a palavra que fica para mim. A Joana é incrível, É meu Deus. incrível. Como que essa criatura, menina, ela pode ter tanta informação em frases sintetizadas que você começa a pensar assim, né? E ainda tendo a Andréia aí para nos ajudar a aguçar que nossos pensamentos assim, fico doidinha. Aí eu fiquei pensando assim numa frase da Joana que aí, se a gente for analisar bem, resume todo esse ensinamento que ela trouxe para a gente nesse que ela fala assim: nós somos herdeiros de nós mesmos. Ou seja, se a gente quer crescer, vai depender de nós. Essa herança é nossa. Esse conhecimento tem que ser de dentro para fora. A gente busca o conhecimento fora. Mas esse conhecimento, ele tem que fazer morada dentro de nós. Ou seja, é aquela questão, você tem que ter o conhecimento e aplicar ele na sua vida. Ou seja, cada um de nós aplicar na sua vida aquele conhecimento. Ou seja, é mudar os esquemas, como a Andréia fala muito bem, mudar esses esquemas. O que vai mudar esses esquemas? É a autorreflexão, autoconhecimento,
Ressignificar. autorrealização, ressignificar, é tudo isso, né? Então, assim, a caminhada é nossa, não tem outro jeito, é a gente mesmo que tem que se perceber como a gente funciona, como a gente reage, como a gente enfrenta os problemas, por que os problemas se repetem na minha vida. Nossa, mas eu já passei por isso. Isso aí eu já, olha, já estou sentindo esse cheirinho aí, eu já vi esse filme eu já vi esse filme não me é estranho. Por quê? Porque a gente está repetindo a mesma coisa daquilo que a gente ainda não aprendeu. Então, o filme vai se repetir quantas vezes for preciso até a gente internalizar aquela lição. O filme só se repete porque a gente não internalizou. E é assim, e é de pouco que cai a ficha, porque não dá para cair a ficha tudo de uma vez, devido a essa questão também que ela trouxe muito bem, que eu acho bacana isso aí, porque o Yanduli, junto com o Sérgio Lopes e a Ivênia, eles têm um livro que se chama Cérebro Triuno. E esse livro do Cérebro Triuno, ele fala desses 3 tipos de cérebro. O cérebro reptiliano, o cérebro intermediário, eu tenho também. O cérebro reptiliano, Andréia, esse livro aí vai fazer você entender bem o esquema do cérebro reptiliano e do ego, que você fala que o ego não dá para encaixar na TCC, porque a TCC fala de outra maneira, né? Uhum. Pelo menos o que eu já estudei da TCC, ainda não achei o ego nele lá, não, mas pode ser que não. Ainda vou achar. Eu acho que o ego é mais da psicanálise e do Jung, entendeu? Então, mas você achou perfeitamente o ego. Mas ficou bom, ficou bem assim. Como que chama o livro que você falou? O Cérebro Triuno. Triuno. Depois eu ponho lá no grupo, eu tiro uma foto e ponho. Aí aqui eu também tenho. Tem, mas você pode pôr, Marina. Tá. Então, o que como nós temos esse e assim, você falou assim que a gente precisa uma palavra que você falou, que a gente precisa eliminar esse cérebro. O Yanduli já traz outra ideia. Não, assim, não tem como eliminar esse cérebro. Não tem como eliminar. Ele faz parte da gente, nem fazendo lobotomia não dá. Então, o que tem que fazer é a gente desenvolver um córtex pré-frontal, para o córtex pré-frontal se liberar do sequestro do cérebro primitivo e ele dominar as emoções. Então, é a mente vencendo as emoções. Mas não tem como deixar de sentir as emoções. Aí você está morto. Então, não tem, porque é como que ele é o pilar, né? Porque a gente, desde os primórdios, a gente aprendeu a enfrentar o medo da chuva, dos animais e tudo, através desse cérebro. Então, ele é muito importante, né? Porque através dele a gente também tem essa questão de proteção, né, da vida, né? Proteção. Então, ele é muito importante. Mas é bem isso mesmo que você colocou. É compreender que nós estamos nessa transição, né? Que a gente fica muito no cérebro reptiliano, mas a gente já consegue vislumbrar o que é esse self, né? Por todo o conhecimento, o ano atrás, o Jung, né? E o espiritismo também fala muito disso, né? Que é o nosso eu superior, que é a conquista do nosso espírito, que é o espírito imortal que a Joana fala, o self, né? O espiritismo fala no espírito imortal, né? Que vamos dizer assim, o sonho de consumo nosso, vamos dizer assim, atingir isso aí, né? Nosso sonho de consumo. Então a gente já vislumbra isso, mas olha,
Agora, não sei ok, Marina. Agora vamos deixar a Olga, então. isso, tá. O que ficou para você, Olga, de mais marcante? Você está desligada aí, tá? Então, o que para mim ficou, né, me chamou muito a atenção, né, é quando Joana fala que a gente precisa rever o amor próprio Para mim e também. substituí-lo pelo amor, pelo alto amor profundo. A lição Enfermidade Cura, né, que é o capítulo anterior, o item anterior, ela falou muito de alto amor, né? E encerrou, inclusive, o capítulo dizendo que o alto amor é, sobretudo, o autoencontro, a conquista de consciência de si mesmo, maturidade e equilíbrio. E aí ela coloca assim: e a reencarnação tem como objetivo a autoconquista. Ou seja, ela reforça o que ela diz no parágrafo anterior, que propicia a realização intelecto-moral recomendada por Kardec, como indispensável à sabedoria, que sintetiza a aquisição do conhecimento com amor. Com amor. É muito bonito isso, É né? muito bonito. Muito bonito mesmo, né? E só para, assim, dar uma contribuída aí, né? No que se refere a essas questões relativas à questão vamos dizer assim, as questões comportamentais que a gente vê que elas estão muito vinculadas ao exercício mesmo, né? Ao exercício dos caminhos que a gente percorre diariamente, né? Porque, assim, a Andréia sabe disso, todos nós sabemos, né, que as sinapses neurais, elas são encontros neuroquímicos, né? Hoje, neuroquímicos e elétricos, porque já tem um estudo aí sobre a questão da transferência de estímulo também elétrico pelo nosso cérebro. Quanto mais a gente percorre aquele caminho, mais as sinapses ficam aproximadas, ou seja, é como se a gente percorresse aquele caminho todo dia, então aquele caminho ele fica automático, né? Como se fosse um trieiro, né, ali no interior, onde a gente passa todo dia por aquele mesmo caminho. E assim acontece no nosso nível cerebral. Então, quando a gente utiliza muito o instinto luta ou fuga, o instinto rejeição, o instinto Evitação, de fuga. defesa, de evitação, sem usar os caminhos sinápticos do raciocínio, do conhecimento, da compreensão das emoções, é quando a gente fica muito reptiliano, né? A gente fica muito no instinto animal. Nós nos diferenciamos como seres sencientes dos nossos entes animais que nos servem em muitas condições de vida, nós nos diferenciamos como uma raça, uma espécie que pensa, que raciocina, que elabora, que questiona, que adquire conhecimento. Quando nós ficamos muito no instinto, nós não estamos muito longe daqueles nossos companheiros de jornada que a gente chama de animais.
Então, porque emoções, eles também têm. Eles também têm instinto de luta ou fuga, eles também têm instinto de tristeza, eles têm todas essas emoções. Nós as temos e as temos elaboradas. Muitas delas, inclusive, são extremamente subjetivas. Por exemplo, a vergonha é uma emoção muito subjetiva, né? Então, quando a gente para pensar nisso, a gente começa a olhar diferente, né, para a maneira como a gente vive. Então, a Joana, ela nos apresenta isso com uma beleza imensa, né? Uma beleza imensa. Quando ela fala que a mágoa é consequência da imaturidade psicológica e uma atitude retraída, desconfiada, que resulta da nossa natureza animal sobre a nossa natureza espiritual. Muito bonito mesmo. Obrigada, Andréa, por essa aula de Muito hoje. bonito mesmo. Adorei, Muito adorei. bom Obrigada. mesmo. A gente tem uns 6 minutinhos, 5 minutinhos ali. Eu no final, né? Quando ela vai falar da compensação, eu marquei aqui uma coisa assim. Eu acho que resumi aqui, né? É no excesso que a gente se mostra, né? É no excesso. Então, se está tendo excesso, né? É o contrário, a compensação, né? Se a gente vai falar na linguagem junguiana, vai dizer assim, a sombra é o oposto, né? Então, se eu estou no excesso aqui, né? A minha sombra é o meu oposto, está lá na sombra, né? Então, no excesso, a gente se mostra, né? Achei legal. Conhecimento com amor, né? Tem uma lição já de outro livro dela, onde ela fala que uma das pegadinhas, tá? De quando a gente começa a evoluir, evolução na consciência, é o próprio conhecimento, mas esse conhecimento sem amor, né? Eu entendo assim que esse conhecimento sem amor é quando ele não é vivenciado, né? Quando fica só teórico. Aham, Porque, assim, uma coisa eu estudar o que é a mágoa e ver isso tudo, outra coisa é eu vivenciar que tem a exato. mágoa dentro de mim e eu vou fazer as pazes com essa mágoa e com quem magoou, com a situação. Então, aí o conhecimento materializou, ela estava dentro de mim. Exato. É bem isso, né? Outra coisa, lá no início, Andréia, é sobre o encontro, onde ela fala do encontro, né? Então, eu imaginei assim, que o não encontro, né, é uma falta de humildade para estabelecer um diálogo, né? Então, quando eu tenho essa dificuldade, eu não estabeleço um diálogo com o outro, né, numa relação, né, a dois ou uma relação em equipe, é uma falta de humildade, né? Não fazer esse encontro, né? E aí eu gostei bastante lá, voltando do fim para o começo, gostei bastante da mágoa, da má água, né? Da água parada. Muito legal, muito bom. Foram essas coisas que eu notei, sabe? Achei bem interessante. Eu também, o que mais eu gostei foi o trocar o amor próprio por auto-amor. Achei É, isso, é, foi, meu, foi muito legal, muito lindo. é muito lindo mesmo. Mas então tá, gente. Mais alguma outra, alguém quer acrescentar mais alguma coisa? Alguma Não, eu só reflexão? queria perguntar uma coisa para vocês. Eu não sei se todos aqui são formados há muitos anos ou não. Eu me formei em 2013. Então, eu A Marina vai falar, mas a Marina. Ah, Eu me formei em 2021. que legal, Marina! Parabéns! Olha que legal!
legal. Eu em Sim. 95. E eu 95. comecei minha pós agora, Edna. É, Marina. Andréia, eu sou de Legal. 84. Ah, ainda 84. bem, você me passou, então. Eu já estava me sentindo velha. Na verdade, gente, eu tinha um sonho de fazer psicologia desde adolescente, né? E aí eu consegui fazer a psicologia depois de aposentada da minha profissão, né? E os filhos já casados, aí que eu fui fazer psicologia. Fiz e terminei em 2013. E aí, desde 2014, né, que eu atendo em consultório. Era a minha paixão. Eu amei fazer já bem madura, por quê? Porque, coitado dos coleguinhas, né? Porque eles ficavam, né? Eu fazia pergunta que é professor assim, né? Doutor, assim, gente, né? Fera. Ah, eu tirava o sangue, porque eu estava fazendo uma coisa que eu sempre quis, né? E já com uma trajetória de vida feita, né? Então, assim, foi. A Marina deve ter também essa experiência, assim, né? Sim, Então, é bem isso. eu Catiúcia. perguntei isso porque eu queria saber se na época de faculdade, na época em que vocês fizeram faculdade, como que foi o estudo sobre Jung e a Não tem. teoria dele? Ó, Eu não tive. Zero e Também um. não. Zero Jung, Catiúcia, lá na Unigran, você faz Unigran, né? Na Ah, sim. Unigran vai ter assim, parece que eu não sei se é extensão ou se é da graduação, muito pouquinho, mas parece que ainda passa, ainda vai ter. O CDB não tem até hoje, tá? A maioria, eu sei que na USP, na USP tem, não tem Gestalt, tem Jung, mas são uma das poucas no Brasil, tá? O Jung, a gente vai ver o Jung depois, com especialização, com formação, que foi o que eu fiz. Eu fiz uma formação e Jung, né? E tem o grupo de estudo permanente também, né? A PUC tem pós-graduação A em PUC, psicologia analítica. Pós-graduação, mas não é na graduação. Pós-graduação. Ah, É, não olhei a grade. Então, acho que não tem. acho que não Mas, tem, não. Na USP eu sei que tem graduação, sabe? Mas aí tem o Jung, mas não tem Gestalt, né? Eu tenho aqui uma filha de uma amiga que se formou lá. Então, ela falou que não tem Gestalt, mas tem Jung, mas é uma das únicas no Brasil. Tá? É porque eu tive muito rapidamente, sabe? Assim, foi só uma passadinha, sabe? Então, é só Não. essa mesmo, tá? Que você vai ter. Então, aí a professora falou que muitas faculdades hoje nem passam por Jung, Não, né? a maioria. Eu não tive. E eu entrei na psicologia querendo a teoria de Jung, tá? Entrei querendo a teoria de Jung. Depois eu fiz a formação, entendeu? Tem especialização, formação, pós-graduação. Então, depois a gente pode fazer se essa é a área, né? Se essa é a teoria que a gente elege. Uhum. No caso, Tá bom, gente. né, tô na Obrigada. minha. Mas se você interessa e quiser, eu tenho um grupo de estudos, né, da obra dele completa. A gente está no segundo livro, no meio do livro. Se você tiver interesse, a gente fala depois no particular, tá? Tá, Não custa tá bom. nada, é uma vez por mês, tá? Tá bom, então. Tá Tá, bom? obrigada. É isso. Vamos então encerrar. Quem que vai poder fazer a prece de encerramento? A Olga fez a de início. Eu vou Vai então, interromper a gravação, Edna? eu vou interromper agora, né? Desejando boa noite, uma excelente semana para todos nós.